Olá, queridos amigos, estimados irmãos, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de suma importância para as nossas vidas. Nós temos o tema de hoje que vem nos falando o dever da congregação. O verso áureo, Hebreus 10:25. Não deixando a congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Temos aqui também o texto central do Espírito de Profecia, Patriarcas e Profetas, página 657. Todo fracasso dos filhos de Deus se deve à falta de fé. Então nós vemos aqui, irmãos, o nosso dever, o dever do povo de Deus, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, sobre a face da terra, o dia que nós estamos vivendo, o dia da expiação, o dia do juízo, tempos do juízo investigativo. Também estamos vivendo aqui na Terra tempos trabalhosos e é nosso dever estarmos em união. É nosso dever permanecermos unidos nessa fé que uma vez foi entregue aos santos, né? Precisamos estar unidos e não, como diz o apóstolo Paulo, não fazer como alguns têm feito, se afastando da fé. Então precisamos viver em união, compartilhando o amor de Jesus, compartilhando a mesma fé. Assim nós nos aproximamos mais uns dos outros e assim nos aproximamos mais na comunhão com Deus e com a sua palavra. O objetivo de estarmos juntos é para um ajudar ao outro nas dificuldades, né? Nas fraquezas, um fortalecer o outro, um consolar o outro, um aconselhar o outro nas suas fragilidades e nas dificuldades que encontramos na vida, né? Principalmente nesse momento da história que nós estamos vivendo, nos últimos dias, no fim do tempo do fim. Então precisamos andar unidos. Se estivermos juntos, estaremos fortes, a nossa fé será aumentada. E aqui o texto vem dizendo, do Espírito de Profecia, né? O fracasso dos filhos de Deus se deve à falta de fé. Então muitos se afastam da igreja, muitos se afastam do povo de Deus, e a sua fé vai sendo minada, a sua fé vai sendo diminuída, até ao ponto de Satanás, então, destruir essa alma que anda fora do redil do Senhor, da congregação, do povo de Deus. Então precisamos, nesses dias que nós estamos vivendo, tempos trabalhosos, no período de expiação, no momento do juízo investigativo, precisamos andar unidos com o povo de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Precisamos estar sempre unidos em oração, em comunhão, um auxiliando o outro, ainda mais vendo que aquele dia está próximo, o dia da volta de Jesus. Precisamos então nos aproximar mais de Deus e nos aproximar mais uns dos outros, e assim teremos uma fé forte, uma fé fortificada pela união, pela reunião dos crentes que compartilham a mesma fé. Estando assim, nós não seremos presas fáceis do inimigo de Deus. Se estivermos juntos, buscando ao Senhor, em espírito de humildade e oração, não seremos presas fáceis de Satanás, mas estaremos fortes e assim estaremos voltados a fazer a vontade do Senhor. Um ajudando o outro, um orientando o outro, vendo a proximidade desse dia, porque breve Jesus voltará. O primeiro tópico vem nos falando sobre requisitos. A letra A, no dia simbólico da expiação, como sabemos que as pessoas não eram julgadas em grupo, mas individualmente, Levítico 23, versos 29 e 30. Porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu o destruirei do meio do seu povo. Então nós vemos aqui, irmãos, no santuário terrestre, figura do santuário celestial. Temos aqui, naquele tempo, a pessoa, aquela alma. Então nós já vemos que é individual, né? Quando fala aquela pessoa, toda pessoa ou toda alma, já nos mostra a individualidade
Deus trata o caso de cada ser humano individualmente. Então, uma obra pessoal devia ser feita. Toda alma que naquele mesmo dia não se afligir seria extirpada. Então, a pessoa precisava estar em autoexame de consciência, vivendo em oração, jejum, confessando seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados. Naquele período, isso era muito importante, para não ser extirpado do meio do povo de Deus, né? E hoje, também, para cada um de nós, todos devemos estar em um momento de solenidade na nossa vida, fazendo um autoexame da nossa própria consciência, vendo a nossa própria conduta, como estamos diante de Deus, individualmente, né? Nós não vamos ser salvos porque frequentam a igreja. Nós não vamos ser salvos, olha, aquele grupo ali vai ser salvo. É individualmente, ligado ao Senhor. Estou ou não ligado ao Senhor? Como está o meu relacionamento com Cristo? Deve ser essa a nossa reflexão hoje, atualmente. Tenho confessado meus pecados, tenho buscado ao Senhor Jesus, o autor e consumador da minha fé. Precisamos então nos entregar ao Senhor em oração, no afligir do Espírito, confissão e arrependimento de pecados, né? Hoje, no período em que nós estamos vivendo, do juízo investigativo. Semelhantemente como as pessoas do passado, no dia da expiação, o que elas faziam, nós também devemos praticar, né? Nos voltar mais e mais para Deus, para Cristo, porque o nosso caso está passando perante o tribunal divino. O caso de cada pessoa individualmente será passado, está passando diante do tribunal divino. Então precisamos estar em oração, autoexame de consciência, humildade diante de Deus e entregando o nosso caso a cada dia nas mãos do Senhor Jesus, o nosso mediador, o nosso advogado. Como podemos, a letra B, participar desse serviço enquanto o ministério de Cristo está no santuário celestial? Então nós vimos aqui na primeira parte, na letra A, como acontecia no santuário terreno, que era figura do santuário celestial. Agora aqui no santuário celestial, como nós podemos participar desse serviço enquanto Cristo está exercendo a sua obra de intercessão no santuário celestial? Hebreus capítulo 11, verso 6, 1 João 5, verso 4. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 1 João 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vemos aqui no santuário celestial, Cristo está realizando o trabalho de intercessão hoje por cada um de nós. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então nós podemos participar dessa obra pela fé, nos apregando mais e mais a Cristo. Pela fé, tomando posse dos méritos de Cristo. Pela fé, humildemente andando com Cristo nesse momento em que nós estamos vivendo de juízo. Porque sem fé é impossível vencermos. E aqui vem nos falando que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o cristão, o verdadeiro crente, ele vive pela fé, crendo que Cristo resolverá o seu caso, crendo que Cristo, o seu advogado, trará então a vitória para ele. Então hoje precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Precisamos depender única e exclusivamente de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E assim nós estaremos participando também desse momento solene ali no santuário, enquanto Cristo realiza essa obra em favor de cada pessoa, em favor de cada filho que a ele entregar a sua vida. Precisamos então viver pela fé, precisamos crer que Cristo intercede por cada um de nós individualmente. Ele conhece cada caso, conhece cada história. E junto ao Pai ele faz esse trabalho de intercessão. Precisamos viver pela fé
nesse momento tão solene da história da humanidade, sabendo que o julgamento começa pela casa de Deus. E como estamos nós nos preparando? Como estamos nós nesse momento solene em que cada caso é apresentado diante de Deus? Precisamos refletir, por isso é importante essa lição, o que essa lição tem nos informado, tem nos orientado, tem nos dado conhecimento da palavra do Senhor. A letra C, o que deve acontecer com esse tipo de fé? Romanos 3:31, Tiago 2:17. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então, irmãos, a verdadeira fé, ela é materializada por meio das obras. A verdadeira fé, ela tem um resultado visível, um resultado concreto. Então, por meio das obras, essa fé que é viva, a fé verdadeiramente viva, ela tem o resultado, o andar em boas obras. Praticaremos a lei porque ela decorre da nossa fé em Cristo Jesus. Viveremos de acordo com a palavra de Deus, né? Praticaremos boas obras porque esta vem da nossa fé. Então a verdadeira fé, ela é materializada por meio das obras. O resultado da verdadeira fé, do verdadeiro cristão, é que a sua fé o leva a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida de acordo com a lei do Senhor, que é o padrão divino para o julgamento do ser humano nesse momento solene que nós estamos vivendo. Deus exige a homenagem de uma pessoa santificada, que se preparou para servi-lo pelo exercício da fé que opera pelo amor. Então a fé opera pelo amor e nos faz viver uma vida de santidade diante de Deus, uma vida que obedece aos seus mandamentos, uma fé que tem por resultado as boas obras, porque a fé sem as boas obras, ela é morta, né? Ele apresenta perante nós o mais elevado ideal, ou seja, a perfeição. Cristo pede para vivermos absoluta e completamente para Ele neste mundo, assim como Ele vive por nós na presença de Deus. Então é importante, precisamos viver por Cristo aqui nesta terra, mostrando assim a verdadeira fé que habita em nosso ser por meio das boas obras. E essa fé então será materializada e assim honraremos ao Senhor, glorificaremos o seu nome diante de todas as pessoas, diante do universo. A letra D vem nos perguntando: cite as tarefas e atitudes específicas que deveriam ser feitas no dia da expiação. Levítico 23, versos 27 a 30. Então nós vamos ver aqui algumas atitudes, né, que o povo no passado tinham naquele dia da expiação. E nós, semelhantemente, precisamos ter também hoje, no dia da expiação, do juízo investigativo, onde Cristo está no santuário celestial, realizando esse trabalho em favor de cada pessoa, onde, perante o tribunal divino, o nome de cada ser humano é passado. Levítico 23, 27 a 30. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se. Apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu o destruirei do meio do seu povo, todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Então nós vemos aqui, irmãos, naquele dia solene, o povo deveria se apresentar ao Senhor, fazer uma reunião, reunir-se, né? Reunião solene, como congregação, trazendo ofertas ao Senhor. Deveriam estar em espírito de humildade, deveriam estar fazendo autoexame da sua vida diante do Senhor. Semelhantemente, nós também, nesse dia que nós estamos vivendo, nos últimos dias, no período de juízo investigativo, o dia da expiação, devemos também estar em reunião, nos reunir com nossos irmãos, devemos estar reunidos, compartilhando a nossa fé,
uns com os outros, mas lembrando que a salvação também, no caso, estamos reunidos como irmãos, mas a salvação é individual. Precisamos lembrar também dessa situação, né? Não é o fato de estarmos reunidos que seremos julgados em grupos. O julgamento de cada um é individual. Devemos estar juntos, reunindo-nos diante de Deus, nos ajudando uns aos outros, mas fazendo um trabalho pessoal, buscando a Jesus pessoalmente, entregando a nossa vida nas mãos dele, buscando ter uma vida santificada, buscando ter uma vida de afastamento do pecado, uma vida transformada, deixando que Cristo transforme o nosso viver nesse período, né? Nos entregando a Ele, confessando nossos pecados, confessando nossas culpas, vivendo verdadeiramente o verdadeiro arrependimento, que é o afastamento do pecado, né? Irmãos, no dia da expiação no passado, o povo de Israel vivia assim, estava em constante autoexame nesse período de juízo investigativo, nesse período aqui do dia da expiação. No dia da expiação, toda pessoa ali da congregação estava em oração, estava em jejum, estava em confissão e arrependimento de pecados, humilhavam-se perante o Senhor. Cada um sondava o seu coração diante de Deus. E nós também precisamos viver nesses últimos dias, nesse momento tão solene que nós estamos vivendo, dessa maneira, né? Sondando nossos corações, fazendo uma obra especial realmente em favor de cada um de nós, né? Individualmente nos entregando ao Senhor, aceitando os méritos de Cristo e procurando viver uma vida aqui na terra, fiel à sua palavra. O segundo tópico vem nos falando purificação. A letra A, pelo fato de nosso sumo sacerdote trabalhar ativamente no céu, que tipo de pessoas são necessárias agora na terra? Hebreus 10, 22, Tito 2, verso 14. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, o qual deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, irmãos, precisamos, nesses últimos dias, enquanto Cristo realiza o seu trabalho de intercessão ali no santuário celestial, viver uma vida consagrada ao Senhor. Vivemos uma vida purificada. Viver uma vida assim, afastada do pecado. O viver de afastamento diante do pecado significa o verdadeiro arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento é se afastar do pecado. Do pecado que tão de perto nos rodeia, né? Nos afastarmos dos pecados acariciados, de tudo aquilo que nos separa de Deus. Então Deus precisa de pessoas aqui neste momento em que nós estamos vivendo. De um povo zeloso e de boas obras, que aceitam o sacrifício de Cristo, que entendem e aceitam os méritos do Senhor e o trabalho que Cristo vem fazendo lá no santuário celestial em favor de cada pessoa. Então nós precisamos nos chegar a Cristo com verdadeiro coração, buscando dele a pureza, buscando nos afastar mais e mais do pecado, os pecados acariciados, as negligências que temos tido, né? Então Cristo ele deseja que nós vivamos aqui sendo pessoas zelosas e de boas obras, pessoas fiéis à sua palavra, né? E buscarmos então a santidade, a comunhão com Cristo dia a dia, a santificação, que é a nossa purificação diária em Cristo Jesus. Então, enquanto Cristo trabalha ativamente ali no céu, precisamos buscar a pureza de coração, de vida, afastamento do pecado. Isso nós encontramos somente nos achegando mais e mais a Cristo Jesus. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles se tornar vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu,
enquanto os pecados dos crentes arrependidos continuam sendo removidos do santuário, deve haver entre o povo de Deus na terra uma obra especial de purificação ou de afastamento do pecado. A letra B. Qual é a nossa tendência natural quando estamos longe da comunhão da igreja? Deuteronômio 12:8, Juízes 17, verso 6, Provérbios 12, verso 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio. Então, irmãos, a nossa tendência natural, quando nós nos afastamos da igreja, quando nos afastamos da comunhão da igreja, é nos achar fracos espiritualmente. Fracos espiritualmente, né? A nossa tendência natural. Então, quando nos afastamos, é enfraquecer na fé. Quando nós deixamos de ir nas reuniões da igreja, quando deixamos de ir aos cultos, às reuniões de oração do povo de Deus, fatalmente seremos pessoas fracas na fé. Então, as coisas desse mundo vão nos atraindo. Os prazeres desse mundo, né? Por meio das atrações, Satanás vai usando tudo isso com o fim de destruir a nossa fé em Deus. Aí nos afastamos da igreja, nos afastamos dos irmãos, das reuniões e da comunhão. Agora, quando nós nos enfraquecemos, então nós nos tornamos presas fáceis do inimigo de Deus. É isso que Satanás faz, né? Quer afastar aquela ovelha do redil para que o lobo, né, ele possa atacar essa ovelha mais facilmente. Agora, quando nós estamos juntos, a nossa fé é fortalecida, recebemos conselhos, recebemos orientações da palavra de Deus, ouvimos uns aos outros e assim somos fortalecidos dia a dia na comunhão com Deus e também com nossos irmãos. Então, irmãos, sempre é bom estarmos na casa do Senhor. Sempre é bom estarmos unidos em oração, procurarmos estar nas reuniões de oração, né? Vivendo essa fé que uma vez foi entregue aos santos, e assim estaremos nos munindo, né? Nos municiando de poder, buscando juntos a presença do Senhor. Individualmente devemos buscar o Senhor, mas é importante também termos comunhão uns com os outros para o fortalecimento da nossa fé. Não deixar que Satanás nos destrua, né? Quando estamos fracos. Essa é a vontade de Satanás, né? Nos afastar da igreja, das reuniões, para nos enfraquecer e virarmos presas fáceis para que ele possa destruir os irmãos, as pessoas que querem viver a vontade do Senhor. Quando nossos irmãos se afastam voluntariamente das reuniões religiosas, quando não consideram nem reverenciam a Deus, nem o escolhem como conselheiro e forte torre de defesa, com que rapidez os pensamentos seculares e a perversa incredulidade chegam. Então, quando nos afastamos da palavra de Deus, nos afastamos da igreja, começamos a parar de ler a palavra de Deus, começamos a alimentar os maus pensamentos, e vamos dar ouvidos a vãs filosofias humanas, né? E esquecendo de ter humildade diante de Deus, e a nossa fé vai sendo enfraquecida, não temos mais confiança na palavra do Senhor. Jamais alimentem o pensamento de que vocês podem ser cristãos e ainda assim se retraírem, se afastar da presença de Deus e da comunhão dos irmãos. Cada um faz parte da grande teia da humanidade, e as experiências daqueles com quem vocês se associam determinarão amplamente a natureza e a qualidade da sua experiência. Então, aqueles a quem nós nos associamos também têm influência sobre nós. Ou nós influenciaremos para o bem, ou influenciaremos para o mal, ou seremos influenciados para o mal, né? Se a nossa companhia... Então, Satanás usa várias situações para afastar o jovem da igreja, para afastar o irmão de mais idade. Ele usa de várias estratégias. Tudo isso para afastar o povo de Deus da comunhão e assim eliminar, né, da mente de cada pessoa a fé no Criador. Mas devemos então nos prevenir, buscando mais e mais a palavra de Deus, estudando a sua palavra, nos alimentando da palavra de Deus, nos reunindo com mais frequência e alimentando a nossa fé assim para estarmos fortes, vivendo uma vida justa diante de Deus.
A letra C. Como somos purificados e por que existe tanto poder nesse agente de limpeza? Explique como isso ocorre. Apocalipse 1, verso 5, Apocalipse 7, verso 14. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E eu lhes disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Irmãos, precisamos ser purificados. E nós somos purificados em Cristo Jesus, deixando a sua palavra habitar em nossos corações. Nós somos purificados em Cristo Jesus, tendo relacionamento com Cristo dia a dia, quando nós deixamos a palavra de Deus habitar em nós. Precisamos estudar a palavra de Deus dia a dia, meditar e colocar em prática. Assim estaremos tendo um relacionamento íntimo com Cristo. Então nós somos purificados por meio de Cristo, deixando que a sua palavra habite em nossos corações, praticando a sua palavra, né? Então o sangue de Jesus ele tem todo o poder de nos purificar de qualquer pecado. Mas precisamos nos voltar para ele, precisamos nos aproximar mais e mais de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E assim, em Cristo seremos transformados. Teremos uma transformação de vida, seremos obedientes. Em Cristo teremos uma transformação de caráter. Caráter é a única coisa que nós levaremos desse mundo. E assim, em Cristo seremos purificados. Então precisamos obedecer à palavra de Deus. Precisamos ser obedientes ao Senhor Jesus Cristo. Então, sendo purificado por meio de Cristo, nós alcançamos a pureza de vida quando nós deixamos a palavra de Deus habitar em nosso ser. No céu, a ordem perfeita, obediência perfeita, paz e harmonia perfeitas. Então precisamos viver em perfeita obediência. Cristo é que nos dá esse poder para vivermos em obediência à sua palavra. Aqueles que desrespeitam a ordem e a disciplina nesta vida não respeitariam a ordem que existe no céu. Então precisamos vigiar, né? Como está a nossa vida nessa terra? Se nós nos acostumamos com o pecado, dificilmente iremos entrar no céu. O caráter formado nesta vida determinará o destino de alguém, o destino futuro. Quando Cristo vier, ele não mudará o caráter de ninguém. Por isso é que nos é concedido um precioso tempo de graça, para que aproveitemos visando a lavagem das nossas vestes de caráter e o embranquecimento deles no sangue do Cordeiro. Remover as manchas do pecado exige o trabalho de uma vida inteira. Precisamos de esforços diários renovados para controlar e negar o próprio ego. Então, precisamos, irmãos, aproveitar esse momento de graça que Cristo nos concede, que Deus nos concede, para viver uma vida de obediência à palavra do Senhor, uma vida santificada, uma vida de afastamento do pecado, negando o próprio eu e deixando Cristo viver em nossa vida. O terceiro tópico vem nos falando uma santa convocação. A letra A, qual é o propósito das reuniões religiosas? Hebreus 10, 23 e 24. Então nós que vivemos nesse dia solene da expiação, no juízo investigativo, precisamos nos reunir com frequência, né? Como o povo no passado se reunia e estavam ali em contrição diante de Deus. Qual é o propósito das reuniões religiosas? Hebreus 10, 23, 24. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Então, irmãos, devemos estar reunidos primeiramente para adorar o Criador. Adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quando nós estamos reunidos como povo de Deus, partilhamos a fé, partilhamos as nossas experiências. E quando nós partilhamos a fé, as experiências de vida, nós ajudamos uns aos outros. Somos fortalecidos, né? Nos tornamos cristãos mais saudáveis ao compartilhar a fé uns com os outros.
E quando nós participamos das reuniões da igreja, as reuniões religiosas, nós ouvimos e vemos os testemunhos dos irmãos. E isso fortalece a nossa fé e nós também podemos dar testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida e fortalecer a fé de outras pessoas que estão em dificuldade. Então nós precisamos buscar, estarmos em união nesse momento de solenidade em que estamos vivendo, buscando nos fortalecer mais e mais uns aos outros em Cristo Jesus e juntos fortalecemos a nossa esperança. Quando estamos juntos estudando a palavra do Senhor, estudando assuntos importantes desse momento que nós estamos vivendo, das profecias, nós temos a esperança, vamos fortalecendo a esperança que há em nosso coração que breve Jesus voltará para salvar o seu povo. Por isso é importante participarmos dessa santa convocação, que é estarmos hoje, nesse período em que nós estamos vivendo, em reunião constante na casa do Senhor. Você tem sofrido grandes perdas, especialmente por não participar das reuniões religiosas. Então muitas pessoas têm perdido, tem acontecido grande perca na sua vida. Por quê? Porque tem se afastado da igreja, tem se afastado da comunidade, tem se afastado dos caminhos do Senhor. Você não sabe que quando o povo de Deus se reúne para o adorar como fervorosas testemunhas ativas, todos recebem ricas bênçãos, eles são representantes de Cristo e Ele está no meio deles para os abençoar. Então, quando nós estamos reunidos, ou quando o povo de Deus está reunido, ricas bênçãos Deus derrama sobre o seu povo. Precisamos estar sempre nas reuniões da casa do Senhor, principalmente nas reuniões de oração, pois nos é prometido a descida do Santo Espírito, quando o povo de Deus estiver reunido nesses momentos solenes, momentos de oração na casa do Senhor. A letra B. Quando reuniões de crentes que compartilham a mesma fé são mais urgentemente necessárias. Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, irmãos, nós vivemos os últimos dias da história desse mundo, vivemos em tempos trabalhosos, tempos difíceis, e é urgente hoje o tempo de estarmos reunidos, Esse é o tempo de estarmos reunidos. Precisamos urgentemente, hoje, são necessárias essas reuniões, reunião do povo de Deus para estar em oração, em comunhão, partilhando a fé, partilhando a experiência e partilhando a esperança a cada um, Então hoje se faz urgente e necessário estarmos em comunhão uns com os outros, estarmos participando das reuniões da igreja, dos cultos da igreja, estarmos unidos ao povo de Deus. Por quê? Porque breve Jesus voltará. Breve está às portas a volta de Jesus, o nosso Salvador. Precisamos estar unidos. Trabalhem pelos que estão desperdiçando a vida, os quais realizam apenas metade do que poderiam fazer para o Mestre. Façam todo esforço a fim de os despertar para o senso da própria responsabilidade. Orem e encorajem-se uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Que cada irmão e irmã diga um ao outro: venha, companheiro de trabalho, coloquemos todo o empenho em nossa obra, pois a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Que ninguém desperdice minutos conversando quando deveria estar trabalhando. Então, a nossa fé é fortalecida quando estamos juntos, buscando o mesmo objetivo, a nossa esperança é fortalecida e Deus é engrandecido, e assim nós nos preparamos para a breve volta de Jesus. A letra C. Com quem devemos nos reunir e com que propósito? Mateus 18, 19 e 20. Mateus 18, versos 19 e 20. Judas 1, verso 3. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito pelo meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Amados, procurando eu escrever com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, então nós devemos nos reunir com aqueles que buscam obedecer à palavra do Senhor. Estar em oração, em comunhão com aqueles que realmente estão buscando viver uma vida de obediência. Devemos estar unidos com aqueles que estão batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então nós devemos buscar a verdade bíblica, estar junto dessas pessoas que estão buscando a palavra do Senhor, que estão vivendo de acordo com a palavra do Senhor, vivendo uma vida de obediência, que são defensores da verdade. Então, para que juntos possamos perseverar nessa fé que uma vez foi entregue aos santos, né? Então, nós devemos buscar viver a verdade e buscar viver junto de pessoas que estão vivendo a verdade. Mesmo que essas pessoas sejam poucas, né? Mesmo que sejam poucas as pessoas que vivam a verdade ultimamente, precisamos estar em comunhão com essas pessoas. Precisamos buscar a igreja remanescente do Senhor que busca viver essa verdade. Então, se nós estamos juntos com os que estão buscando a verdade, a nossa fé é fortalecida, a nossa esperança é animada dia a dia, né? Então, nós devemos nos afastar daqueles que estão buscando apenas o mundo e os prazeres mundanos, né? Mas devemos estar juntos daqueles que estão buscando a salvação em Cristo Jesus. Aqueles a quem a mensagem da verdade é transmitida raramente perguntam: isso é a verdade? Mas em vez disso indagam quem a defende. Multidões a julgam com base no número de pessoas que a aceitam. Por isso é que ainda perguntam: será que algum dos eruditos ou líderes religiosos aceitou essa mensagem? Os seres humanos não têm o coração mais aberto a receber a verdade, a verdadeira piedade hoje, do que tinham nos dias de Cristo. Pelo contrário, estão buscando com a mesma intensidade os bens terrenos, negligenciando as riquezas eternas. Por isso é que não se pode usar contra a verdade o argumento de que um grande número não esteja disposto a aceitá-la, ou que grandes personalidades do mundo e líderes religiosos de fama não a recebam. O quarto tópico vem nos falando afligindo a alma. Letra A. Qual é a única maneira pela qual podemos resistir à aflição deste mundo? Hebreus 12:2. Hebreus 3:1. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos, nós precisamos, então, nos humilhar perante Deus, olhando constantemente para Jesus. Nesse período que nós estamos vivendo, precisamos nos humilhar perante Deus, afligir a nossa alma, fazer um autoexame, olhando constantemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Somente olhando para Cristo significa ter um relacionamento pessoal e vital com Ele. Somente assim é que nós podemos vencer. Somente em Cristo é que nós encontraremos forças para vencer nesses últimos dias, né? Pela fé em Cristo, nós podemos resistir às situações desses últimos dias. Pela fé em Cristo, nós podemos obter os méritos do Senhor que morreu na cruz por cada um de nós. E pela fé nós podemos então alcançar o poder do Espírito Santo na nossa vida para sermos vitoriosos, né? Nós não precisamos então da nossa própria sabedoria, não precisamos da nossa própria seguir nosso próprio eu, porque somos limitados. Temos a sabedoria limitada, temos o poder limitado, mas buscando em Cristo Jesus, nós alcançaremos vitória, né? Sobre as situações desse mundo que nos afligem aqui também. A letra B. Como sabemos que o ato de afligir a alma descrito no capítulo 23 de Levítico se refere a um jejum de 24 horas durante o dia da expiação,
Levítico 23, 28, 29, Neemias 9, verso 1 e 2, Esther 4, 3, Joel 2, 12 e 13. Então vemos aqui o relato, né? Que era um dia realmente específico de 24 horas de jejum e oração, onde todos deveriam afligir o seu coração, humilhar-se diante de Deus, né? Fazendo um autoexame, uma confissão de pecados e arrependimento. Vemos aqui então no dia da expiação, no passado, esse dia era um dia literal e específico de 24 horas, onde toda a nação, todo o povo deveria fazer esse trabalho específico, né? Se humilhando diante do Senhor. Neemias 9, 1 e 2. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum, com pano de saco e traziam terra sobre si. O outro texto aqui. E todos os... Esther 4, 3. E todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentações, e muitos estavam deitados em panos de saco. Então nós vemos aqui a condição do povo, né? Aqueles momentos solenes, jejum, oração, o jejum era importante, né, nesse momento. Então nós vemos aqui que precisamos também de constante oração, jejuar, nos afastar de tudo aquilo que nos separa de Deus. Nós podemos ver o exemplo de Daniel, que buscou a Deus com jejum e oração. Podemos ver o exemplo de Esther, que jejuou, né, em momentos difíceis, em momentos solenes da vida do seu povo. E aquele momento era um momento mesmo de jejum e oração ali, no dia da expiação, né? Todos deveriam deixar de lado, né, o seu gosto pessoal, as suas coisas seculares e até a comida mesmo, no sentido físico, né? Para se voltar, né, especialmente para esse momento solene de aflição e humilhação diante de Deus, de autoexame. A cerimônia inteira foi planejada para impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o ódio ao pecado. Então, aquele momento, né, que eles estavam orando e jejuando, né, a sua mente abria mais, né, eles tinham mais a compreensão do que realmente estava acontecendo, que Deus realmente odiava, eles sentiam na pele, né, vamos dizer assim, que Deus realmente odiava o pecado, né, que aquela situação ocorria por causa do pecado. Além disso, o ritual pretendia comprovar que não poderiam entrar em contato com o pecado sem se contaminar. Todo ser humano era obrigado a afligir a própria alma enquanto essa obra de expiação prosseguia. Então, da mesma forma que acontecia no passado, hoje devemos afligir a nossa alma, né? Nos humilhar diante de Deus, fazer um autoexame e buscarmos em Cristo, né, o perdão dos nossos pecados, enquanto essa obra do juízo investigativo da expiação prossegue ali no céu. Todos deviam deixar de lado os negócios, a congregação inteira de Israel devia passar o dia em solene humilhação diante de Deus, orando, jejuando e examinando profundamente o coração. Aquele dia que prefigurava o período que nós estamos vivendo hoje, né? Os israelitas passavam assim, se humilhando diante de Deus, orando, jejuando, e hoje nós vivemos nesse momento solene. Devemos, né, deixar tudo aquilo que nos embaraça, tudo aquilo que nos afasta de Deus, os prazeres desse mundo, as situações desse mundo, e nos voltar mais e mais para a oração, para o jejum diante do Senhor, examinando profundamente o nosso próprio coração, a nossa própria vida. A letra C, por que é importante manter o corpo sob controle, mesmo em áreas como o jejum? Por que é importante manter o corpo sob controle, mesmo em áreas como o jejum? Tiago 3:2, Romanos 6:12, 1 Coríntios 9:27. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Antes, subjugo o meu corpo, reduzo à servidão,
para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, irmãos, é importante manter sob controle nosso corpo, né? Mesmo em áreas como o jejum, que podemos praticar, devemos praticar, porque nós somos falhos, pecadores, né? Nós só teremos o controle das nossas ações se estivermos em Cristo. Mesmo jejuando, nós temos os nossos desejos que são pecaminosos, eles continuam, né? Nós, mesmo jejuando, as paixões ainda continuam no nosso corpo, na nossa mente, os desejos mundanos, né? Então, nós dependemos única e exclusivamente de Cristo. O jejum é algo que nos auxilia, né? Uma prática que nos auxilia a ter mais clareza mental para compreendermos a verdade, o momento que nós estamos vivendo, e podemos e devemos praticar, mas devemos nos voltar mesmo mais e mais para Cristo, né? Não confiar numa prática, mas em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Por quê? Porque as paixões, os desejos mundanos ainda estão no nosso corpo, nós ainda estamos vivendo nesse mundo. Agora, quando nós nos apegamos a Cristo, devemos nos apegar a Cristo, porque só Ele tem o poder de nos livrar verdadeiramente do mal, de nos livrar verdadeiramente do pecado. Somente Cristo nos salva, né? Somente Cristo nos dá poder para vencer a carnalidade, os desejos mundanos. Então devemos nos apegar mais e mais a Cristo, praticando o jejum. E Cristo, então, é quem realmente salva o homem. O apóstolo se comparava a um homem que participa de uma corrida, esforçando-se ao máximo para conquistar o prêmio, para não correr de forma incerta ou aleatória na maratona cristã. Paulo se submetia a um intenso treinamento. As palavras subjugam o meu corpo literalmente se referem ao uso de uma disciplina severa para controlar os desejos, impulsos e paixões. Aqui também uma referência ao jejum, né? Ao jejum. Ele se esforçava, mas ele sabia que a sua salvação vinha de quem? De Cristo Jesus. Precisamos buscar a disciplina, a clareza mental para enfrentarmos as situações, mas precisamos nos entregar a Cristo e fazer a nossa parte em Cristo, porque é a vontade humana unida à vontade divina que nos dá a vitória. Estamos sob obrigações solenes diante de Deus de manter o espírito puro e o corpo saudável, a fim de que possamos ser uma bênção para a humanidade e prestarmos um serviço perfeito a Deus. Então precisamos também nos abster, né, das comidas mundanas, fazemos a reforma de saúde, é uma forma de jejum também das práticas do mundo, obedecendo também assim a tríplice mensagem angélica, a mensagem do terceiro anjo, né, a reforma de saúde. Precisamos então nos apegar a Cristo para vivermos a prática do jejum e da oração em sua plenitude. O quinto tópico vem nos falando o jejum nos últimos dias. Descreva a grande necessidade da Igreja de Deus em meio aos últimos dias. Mateus 17, 19 a 21, Joel 2, 15. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. E disse-lhes Jesus, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então nós vemos aqui, irmãos, a importância do jejum para a nossa consagração especial, para a nossa consagração pessoal. Nós vivemos nos últimos dias, vivemos no grande dia da expiação, literalmente, quando Cristo passou do lugar santíssimo, lugar santo para o lugar santíssimo, e agora intercede por cada um de nós. Precisamos então realizar, né, essa prática do jejum e oração na nossa vida, né, para termos mais clareza da nossa vida diante de Deus. E Jesus falando aqui para os discípulos, né, que eles não conseguiram expulsar os demônios da vida de uma jovem. Por quê? Porque estava faltando a eles essa prática do jejum e da oração. Então Cristo, ele orientou a sua igreja, né,
Também precisamos, assim como o povo no passado praticava o jejum e oração no dia da expiação, precisamos também fazer nossa parte nesses últimos dias. Então vemos aqui, o jejum faz parte da nossa consagração a Deus. A fé dos discípulos deve se fortalecer pela prece fervorosa, por jejum e humilhação da alma. Todos devem se esvaziar do próprio ego, preencher o vácuo com o Espírito e o poder de Deus. A súplica fervorosa e perseverante a Deus com fé. Aquela fé que leva à total dependência de Deus e à consagração total à sua obra. Pode ser a única opção que traz aos seres humanos o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Deus deseja que todas as orientações e posições da verdade sejam completas e perseverantemente examinadas sob oração e jejum. Então precisamos, nesses últimos dias, jejuar, orar muito mais e buscarmos mais e mais a verdade. Os crentes não devem confiar em suposições e ideais mal definidas do que constitui a verdade. Sua fé deve estar firmemente estabelecida na palavra de Deus, de modo que quando chegar o tempo da prova e forem levados perante os conselhos para responder por sua fé, possam apresentar uma razão para a esperança que têm com mansidão e temor. A letra B. A que dia o profeta Joel está especificamente se referindo em Joel 2, 28 a 32? Embora tivesse um cumprimento parcial nos dias dos apóstolos, como essa profecia se refere ao tempo do fim? Então Joel profetizou, Joel 2, 28 a 32. E há de ser que depois derramarei meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, e os vossos jovens terão visões. Os velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. Então nós vemos que essa profecia aqui de Joel se cumpriu em partes. Os discípulos lá no passado, na chuva temporã, receberam, a porção do poder do Espírito Santo, se consagraram a Deus, o Espírito Santo desceu sobre eles. E aqui também se cumpriu a profecia que o sol se converteria em trevas e a lua em sangue. Em 1780, no dia 19 de maio, ficou conhecido como Dia Escuro na história. Isso é registrado nos livros de história, E isso se cumpriu, Desde a época de Moisés, nenhum período de escuridão de igual densidade, extensão e duração foi registrado. A descrição desse evento, conforme fornecida por testemunhas oculares, é apenas um eco da palavra do Senhor registradas pelo profeta Joel 25 anos antes do seu cumprimento. Então nós vemos aqui o cumprimento, irmãos, parcial dessa profecia. E agora, aqui no Novo Testamento, Atos 2, 17 e 20, nós vamos ver o cumprimento, a outra parte da profecia, Embora tivesse cumprimento parcial nos dias dos apóstolos, aquela profecia de Joel, como essa profecia se refere ao tempo do fim, Atos 17 e 20. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grande dia glorioso do Senhor. Então nós vivemos no tempo do fim, e vemos então de 1844 para cá o cumprimento da palavra do Senhor também, em relação ao espírito de profecia. O Senhor restaurou o espírito de profecia no meio do seu povo, nos trazendo mensagens especiais por meio das visões do espírito de profecia. E logo o Espírito Santo também será derramado, agora com porção dobrada
sobre os servos do Senhor. A chuva serôdia. Nós precisamos nos preparar para esse evento. Agora, só receberão o poder do Santo Espírito. Só serão achados dignos de receber o Espírito Santo aquelas pessoas que vivem uma vida de comunhão com Deus, uma vida de jejum e oração, uma vida voltada para o trabalho da palavra do Senhor. Devemos estar preparados, né? Somente receberão o poder do Santo Espírito nesses últimos dias aqueles que vivem pela fé, aqueles que vivem obedecendo à palavra do Senhor, aqueles que defendem a verdade. Por isso nós precisamos nos preparar, porque nesse momento em que nós estamos vivendo, um tempo solene, só receberão o poder do Espírito Santo aqueles que se acharem preparados, aqueles que cumprirem os requisitos da palavra do Senhor, aqueles que forem obedientes à palavra de Deus. Serão aprovados ao final desse juízo investigativo pelos méritos de Cristo. Somente aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Nosso dever, queridos irmãos e irmãs, é estarmos na presença do Senhor, em comunhão uns com os outros, zelando pela nossa própria salvação e a cada dia nos entregando a Deus para que o Senhor possa nos usar para a finalização da sua obra por meio do poder do Espírito Santo. Que possamos compreender essa lição, a palavra do Senhor. Que a graça de Jesus, a sabedoria do Santo Espírito possa estar em nossa vida.